Iniciamos mais um programa Dias Melhores. O entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Ider. Ele é promotor de justiça e foi um dos idealizadores do GAECO na região do ABC. E a gente vai discutir um tema bem polêmico, que é a maioridade penal. Na semana passada tivemos uma advogada que discutiu o assunto também, e o posicionamento dela é contra a redução da maioridade penal. Hoje o Dr. Roberto Ider, a gente vai entender um pouquinho qual é o posicionamento dele. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutor, fala pra gente, o senhor é contra, vamos direto ao assunto. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu tinha um posicionamento no início da minha carreira contra a redução da maioridade penal, mas com a evolução da sociedade, principalmente com o episódio, que foi o caso do Champinha, que é um homicídio bárbaro cometido na região de Embu, eu modifiquei minha posição. Eu não tenho ainda uma posição formada de como seria a melhor forma de se reduzir a maioridade, mas eu entendo que a redução ela se faz necessária porque, principalmente, o que eu verifiquei no decorrer da minha carreira é o seguinte: é a perda da autoridade do pai, a perda da autoridade do professor de escola. Eu já sou promotor há 22 anos, 21 anos. No início da carreira, nós não verificávamos essa completa perda de autoridade das escolas sem conseguir controlar. Nós hoje verificamos pela mídia de alunos que batem nos professores dentro da classe de aula. Isso não existia há 20 anos atrás. Não existia mesmo. Isso não, a gente não tinha conhecimento disso. Então, esse adolescente, com o passar do tempo, ele além de estar mais envolvido na criminalidade, com o problema de drogas, com o problema, isso ser muito mais marcante, ele acabou amadurecendo mais cedo, justamente também por conta desses envolvimentos, dessa independência, E se ele amadurece mais cedo, e se ele pratica crimes graves já com amadurecimento praticamente de um adulto, eu acho que ele deve responder como um adulto. E doutor, o senhor mencionou o caso Champinha. Eu sei que muita gente deve conhecer porque foi um caso muito grave que abalou a opinião pública como um todo. Conta um pouquinho pra gente, só pra gente entender. Pelo visto o senhor era contra a redução e agora é a favor em decorrência desse caso. Esse caso foi um duplo homicídio ocorrido na região de Embu. Eram uma menina adolescente de 16 anos, a Liena, e o namorado dela, Thiago, que já era maior de idade. Eles resolveram, até sem autorização do pai da moça, acampar um final de semana numa chácara abandonada, num sítio abandonado lá. E cruzaram no caminho com um adolescente Champinha e um comparsa. Esse adolescente, ele já tinha um histórico de envolvimento no homicídio, inclusive com um golpe de faca. E ele resolveu roubar o casal. Então, à noite, eles facilmente descobriram onde que o casal estava acampado, romperam a cabana, rasgaram a cabana, entraram lá, os dois estavam dormindo, e aí eles começaram um assalto com restrição da liberdade das vítimas. Mas o que eles pretendiam mesmo, principalmente o Champinha, era a posse sexual da moça, que era uma moça muito bonita. E isso, ela foi vítima de estupros, muitos, no decorrer. Ela ficou praticamente uma semana em poder desses assaltantes, sequestradores, e ela foi estuprada por 4 ou 5 desses criminosos. E o Champinha era o único adolescente do grupo, mas era quem dominava o grupo. Ele quem planejou o assalto, ele quem estuprou ela primeiro, ele oferecia a moça para os outros comparsas. E ao cabo desse período já havia uma suspeita sobre ele, porque o pai descobriu que ela estava acampada lá e tal. Então ele foi chamado na polícia e na véspera, no dia anterior ao comparecimento na polícia, ele resolveu matá-la. E foi ele quem matou. E matou de forma cruel, deu golpes, ele queria decepar a cabeça dela, deu golpes no pescoço. Nossa. Uma crueldade sem fim. É um episódio de tamanha crueldade, de domínio do adolescente sobre os maiores, que não me parece razoável, absolutamente, que esse adolescente responda internado numa medida socioeducativa que não pode durar mais de 3 anos.
maior, que praticou a maior parte dos crimes junto com ele, tomou uma pena de 125 anos. Né? E ele, 3 anos internado na fundação. Assim, não é razoável, isso é um despropósito. Né? Terminou esse período de internação dele, né? A fundação, era a FEBEM na época, deu um parecer pela ressociabilização completa dele, para que ele fosse solto em sociedade. Né? O Ministério Público é que recorreu disso, pediu novos exames, foram realizados novos exames, verificou-se que ele era um psicopata perigoso e foi determinada a internação dele, a internação civil dele. Mas essa solução, internação em manicômio judiciário, essa solução é um arremedo, é uma improvisação. Né? Assim, ele não tem condição de viver em sociedade, isso é fato. Né? Ele praticou esses crimes como adolescente, mas a solução que se deu foi uma solução e uma decisão de um juízo civil de internação, que pode ser revista a qualquer momento. Sim. E numa situação dessa, doutor, psicologicamente, eu sei que o senhor não conhece a pessoa com proximidade, mas tem experiência profissional e já tratou de casos em que teve relação com menores. O senhor acha que ele psicologicamente tem condições de responder pelo crime? Ele tinha consciência real do que ele estava fazendo? Eu acredito que sim. Tanto que o homicídio ele praticou quando ele foi chamado na polícia, né? Muito sintomático, né? Ele deu a solução para aquele problema para ele, que era um sequestro em andamento, matando a vítima, e foi na polícia e mentiu. Né? E disse que não tinha visto e tal, prestou um depoimento mentiroso. Ele só foi identificado como autor do crime depois que um dos maiores foi identificado e aí delatou a participação dele, aliás, de liderança daquele grupo. Então, a forma também com que ele mentiu perante a autoridade me parece que ele tinha capacidade. Isso é uma questão, essa sua pergunta me remete a uma questão interessante sobre o que eu acredito na redução da menoridade. Né? No início da minha carreira, que eu era contra a redução, o que eu verificava com muita frequência é que crimes, às vezes crimes pequenos, eram praticados por adolescentes por imaturidade. Né? Então, é crime a lesão corporal, um adolescente bater no outro. Isso era muito frequente no início da minha carreira. Ainda deve ser, né? Não sei se isso dá delegacia hoje em dia, né? Porque as pessoas já estão mais calejadas com crime, mas dava delegacia. Né? E eram 2 meninas brigando na escola e tal, imaturos. Será que seria justo que esse menino com 16, 17 anos que briga na escola já respondesse a um procedimento criminal, já tivesse a sua folha de antecedentes suja por conta daquele episódio, que é um episódio nitidamente de imaturidade? E aí eu coloco também pequenos furtos, né? Até roubo. Né? Sai um grupo de um baile, sabe, de adolescentes num baile, festejando, e aí resolvem numa briga pegar o boné de alguém e fugir. Isso é um roubo. São circunstâncias pontuais. São circunstâncias pontuais que demonstram imaturidade, que não ensejam, ao meu ver, que aquela pessoa responda criminalmente, né? Sendo menor de 18 anos. Né? Então, eu acho que deve ter uma dupla solução. Ou um critério biopsicológico, que você vai verificar a maturidade da pessoa, né? Ou um critério objetivo de crimes. Tá bom, adolescente pode praticar alguns crimes, mas não pode praticar um homicídio. Sim. Né? Não pode praticar um latrocínio, não pode praticar tráfico de drogas, não pode praticar os crimes hediondos de uma forma geral. E qual seria a idade limite para uma situação dessa? Essa é outra questão. Já que é uma avaliação sócio... A maioridade penal é uma decisão política. Né? A gente não sabe, ainda não tem estudos, e não é possível, né, porque os seres humanos são diferentes, que diga precisamente o momento em que a pessoa atinge a maturidade suficiente para responder pelas suas ações. Né? E isso é subjetivo. Você vai ter indivíduos numa sociedade que vão atingir essa maioridade com 15, 16 anos. E vão ter indivíduos que com 25 não atingiram isso ainda, né? Então, esse critério psicológico, né, ele vai ser muito variável, né? Então, eu tive no início da minha carreira, retomando a experiência, como se diz, né, o diabo é sábio não é porque é diabo, é porque é velho, né? Então, né, por eu ser antigo, eu tive no início da minha carreira um episódio de um latrocínio, né, cometido por uma criança de 9 anos de idade.
né? E ela foi roubar um Rolex de ouro na Paulista, né? E acabou, no desenrolar do crime, ela acabou matando a vítima. Isso é um latrocínio, pena de 20 a 30 anos, um dos crimes mais graves, né, do Código Penal. Né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela não está sujeita nem à medida socioeducativa de internação como o adolescente. Né? As medidas são de proteção, medidas protetivas, que não são nem judiciais, são procedimentos administrativos ao encargo do Conselho Tutelar. Não é um juiz que vai analisar essa questão. Né? Me parece que temos que rever toda a fórmula do Estatuto. Né? Eu acho que é uma lei avançada, eu acho que é uma lei que trouxe muitos benefícios, né, para a sociedade. A questão dos adolescentes, das crianças, era muito desprestigiada no país, se torturava à torto e à direito, né, adolescentes, menores, né, e a lei ela trouxe um conforto maior para isso. Mas houve uma mudança da sociedade, eu acho que a lei tem que acompanhar essa mudança. É um assunto bem polêmico, até porque a gente também tem que avaliar as políticas públicas. Se realmente... É porque a legislação penal tem o objetivo não apenas de punição, mas também ressocializar. Então, é um assunto bem polêmico para a gente discutir. O campo é vasto. Então, doutor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e aí a gente volta e eu queria saber do senhor se a gente realmente tem políticas públicas, tem condições de ressocializar na atual condição do nosso país. Bom, então a gente vai a um rápido intervalo, você internauta mande perguntas para a gente, sugestões de pautas e tudo mais, que a gente está sempre encaminhando para o entrevistado também. Sugestões de pautas são muito importantes e foi o que direcionou essa nossa pauta de hoje. Vamos para um rápido intervalo, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Presentes especiais para todos os gostos e com preços acessíveis é na Santa Vaidade. Além de kits prontos para presentear homens, mulheres, adolescentes e crianças, você pode personalizar uma linda cesta com os produtos que quiser. Parcelamento no cartão em até 4 vezes. Convênio com a Aresme. Perfumes nacionais e importados é na Santa Vaidade. Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos com o programa Dias Melhores. O entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Ider, promotor de justiça e um dos idealizadores do GAECO. É um grupo de operações especiais de investigação do Ministério Público. E o assunto de hoje é maioridade penal, a redução. A gente deixou aqui no ar antes do fechamento do primeiro bloco e questionando, doutor, o senhor entende que hoje o Estado tem condições de políticas públicas para ressocializar e não só um caráter punitivo em si do menor infrator? O senhor entende que existem políticas que realmente vai ressocializar? A primeira questão que a gente tem que ver é que houve uma evolução no Estado. Tá? Não existe políticas, as políticas são absolutamente insuficientes. Eu não estou defendendo o Estado de São Paulo nisso, mas houve uma evolução. Né? A gestão recente da FEBEM tem impedido, já não se vê rebeliões quase que diariamente, as condições dos adolescentes dentro da fundação eram terríveis, né? E hoje não são boas, mas já não houve uma melhora. Né? Isso é importante, porque né, a evolução, ainda bem, né, que houve alguma melhora. Mas absolutamente o Estado não tem condição disso. Nós temos um problema grave, né, que enseja a existência de tortura nas unidades, que é a disciplina. Como é que você vai estabelecer? Você pega o filho da gente na nossa casa, já é dificílimo de disciplinar. Né? Você pega um menino mais ativo na escola, desrespeita a professora, né? Aquilo que eu falei no outro bloco. Né? Então você pega esse menino que já é um criminoso, né? Ele já foi além de um menino indisciplinado, além de um menino, né, hiperativo, né? Já passou para ser um menino criminoso. Como é que você vai disciplinar ele dentro das unidades? É dificílimo. Né? Então, as unidades ela tem uma condição melhor do que os presídios. Então esse menor ele passaria a ocupar um presídio. Será que o presídio vai ressocializar esse menor?
Já as unidades, né, agora a gente tem uma política de unidades para 50 adolescentes, né, de que se você determinar bem, né, qual é a maturidade de cada um, pode funcionar melhor. Né? Eu acho que tem que se investir muito nessa questão do adolescente. As unidades prisionais, aí elas estão realmente um caos, né? Da mesma forma, houve evolução. Quando eu entrei na carreira eram cadeias públicas, agora a gente tem os centros de detenção, mas todos estão tão abarrotados quanto estavam as cadeias, e a situação ela é caótica da mesma forma. Né? Lógico, você colocar um menino de 16 anos, de 15 anos, inconvível, porque o problema do Estado é isso, né? Você tem uma previsão na lei de execuções que você deve classificar os criminosos por reincidência, por personalidade, e fazer cumprir pena em estabelecimentos prisionais adequados. É isso que prevê a lei, né? Que não é respeitado em absoluto. Né? Agora, o adolescente, óbvio que você não pode colocar um adolescente de 15 anos, ainda que tenha cometido um crime gravíssimo, em companhia de maiores de idade. Você prever pena não quer dizer que você não tenha uma situação de especial atenção. Né? Existe isso no direito penal. Né? A pessoa entre 18 e 21 anos, isso é uma atenuante, né? A prescrição é mais breve, né? Existe uma situação especial entre os 18 e os 21 anos, já prevista essa situação no Código Penal. Então teria que ser prevista também uma situação, aqueles que entre o que for estabelecido como política da menor idade, né, e 18 anos numa unidade própria. Né? Isso não tenho a menor dúvida, senão as consequências para a sociedade vão ser muito piores, né? Você encarcerar junto. Né? Numa situação dessa, então são duas questões que a gente deveria discutir, então. A redução em si e a forma de tratamento desse menor, que seria menor em tese, se a gente reduzir para 16 anos, por exemplo. Então a gente teria 3 sistemas, um sistema do menor em si, de 16 anos, no sistema atual, entre 16 e 18 anos, numa forma mais branda, e a partir dos 18 anos, da forma que hoje se remete aos presídios e tudo mais. Então seria mais ou menos esse critério? Me parece que a unidade que atendesse a pessoa em formação entre os 16 e 18 anos teria que ser distinta da outra unidade. Né? O rigor no cumprimento da pena pode ser até o mesmo. Se você pegar um crime hediondo, um crime bárbaro, né, que você dependa de uma segurança grande para a sociedade, eu acho que o rigor pode ser até o mesmo. Mas Sim. A unidade tem que ser diferente. Isso até também, de certa forma, facilita, porque mesmo as unidades que atendem crianças, elas também não classificam muito direito. Crianças mais jovens, né, adolescentes mais jovens, adolescentes intermediários, adolescentes mais velhos, mais perigosos, menos perigosos. E você também teria até um alívio para os adolescentes Sim. mais novos se você tirar esses que já têm uma personalidade mais criminosa. Mas eu dizia até no primeiro bloco, esse critério de idade é um critério político. Né? E um critério político de difícil solução. Né? Eu puxei aquele caso da criança de 9 anos. Mas essa criança de 9 anos deveria responder criminalmente? Não deveria responder criminalmente? Existem estados que crianças, para o brasileiro, criança, né, para a legislação brasileira, criança é até aos 12 anos. Né? Existem estados nos Estados Unidos, Inglaterra, não estados... Né, que crianças Sim. respondem, inclusive com prisão perpétua. Sim. Né? Estabelecer esse limite, né, ou estabelecer os crimes, isso que tem que ser uma discussão ampla na sociedade, né, me parece que do jeito que está é inviável. Né? Você ter adolescentes praticando latrocínio, você ter quadrilhas que usam os adolescentes, porque também passou a ser isso Verdade. Muito comum. Né? Você ter quadrilhas, hoje em dia você pega... metade dos roubos cometidos, ou um terço dos roubos cometidos, né, aqui na região tem um adolescente envolvido. Né? Isso é muito comum. Né? Então, às vezes, o maior usa do adolescente, né, imaginando que vai ter uma punição menor e tudo, né, para cometer crimes. Né? Então, também isso vai esmorecer um pouco. Né? Você vai ver, não adianta nada. Né? Na verdade, pela legislação, né, você praticar crime junto com um adolescente configura um crime, que é a corrupção de menores,
né? E teve uma decisão recente do Supremo muito interessante, né? Porque antes se dizia que você teria que provar que aquele menor se corrompeu com aquele ato, né? E o Supremo tomou uma decisão muito acertada, dizendo que não, né? É um crime formal. Basta cometer crime com um adolescente que você já está corrompendo aquele adolescente, né? Então, mas no imaginário do bandido, usar um adolescente é uma boa medida, né, para a prática de crimes. E o adolescente aceita, né? E o adolescente aceita. Justamente por ter ciência de que a punição é muito menos rigorosa. E, doutor, nessa situação que é muito grave, de um menor, 9 anos de idade, cometer um latrocínio, na sua opinião, quais seriam as medidas justas e necessárias para ressocializar e, ao mesmo tempo, punir este menor, se o critério fosse seu? Me parece que a criança não deveria ser sujeita, né, até os 12 anos, não deveria ser sujeita à lei penal. Eu era contra a redução da maioridade e não consigo ainda aceitar com naturalidade, como nos Estados Unidos, uma condenação à prisão perpétua de uma criança. Não imagino isso. Mas me parece que essa criança tem que ser sujeita à medida socioeducativa. É lógico, o problema desse país é que nada funciona. Né? O sistema penitenciário não funciona. Né? Eu já falei em outras oportunidades que o sistema prisional ele contém o criminoso, mas não contém a criminalidade. Né? Porque a criminalidade sai do presídio através de conversas telefônicas e tal e ganha a sociedade. Sim. Então se administra bocas de fumo de dentro de presídios. Então aquele preso, ele está preso formalmente, mas materialmente, no aspecto criminal, ele não está porque ele está cometendo crime. Né? E você não tem outra medida, né? Você já prendeu o sujeito, você já deu pena no regime fechado, ele já está no regime diferenciado de cumprimento de pena e continua praticando crime. Né? Então esse país é um país realmente triste nesses aspectos, porque existem sistemas penitenciários com muito mais fiscalização, que são muito mais custosos, que evitam a criminalidade. Como se a gente investisse seriamente na recuperação desses adolescentes, eu tive experiência disso, porque passei muitos anos como promotor de uma cidade pequena, né? Então eu acompanhei muitos adolescentes, né? E eu tive a felicidade de ver que alguns adolescentes se recuperavam mesmo. Você imaginava assim, com 14, 15 anos, praticando um monte de furto, usando droga, né? Que aquele garoto não ia ter solução, né? Que ele ia virar o meu cliente aos 18 anos, né? Já era meu cliente como promotor do menor, ia virar meu cliente como promotor criminal. Né? Mas não, eu tive numa cidade pequena e tinha muita preocupação social, muito empenho das pessoas na melhoria, né? Um trabalho muito grande de toda a sociedade, um envolvimento de toda a sociedade, com uma solução bastante razoável. Né? Você tinha, assim, uma recuperação de quase 90% dos adolescentes. Olha que importante. Porque eu acompanhava isso. Né? A quantidade de adolescentes que chegavam na maioridade e continuavam praticando crime era muito pequena. Era muito pequena. E no seu ponto de vista, doutor, qual que é a origem disso? A pessoa já nasce com aquele instinto de cometer crimes ou é a sociedade que o induz? Porque a gente também vê menores que vivem numa condição social boa, de filhos de pessoas que têm uma condição financeira boa, de seguir com uma vida saudável, e também a gente vê pessoas humildes cometendo crimes. Então não existe um padrão social, financeiro. Qual é a origem? No seu ponto de vista, qual é a origem? Questão filosófica profunda, né? Sim. Rousseau, o bom selvagem, né? O homem é bom, a sociedade que o perverte, né? E a linha contrária, dizendo que não, o homem ele é corrompido por natureza, né? Não é a sociedade, né? O homem ele é ruim por natureza, né? Dentro dessa linha, imagina assim, essa evolução humana é só porque nós tivemos um incremento dos meios de sobrevivência, mais comida, porque senão nós estávamos na barbárie como estivemos no início da história da humanidade. Né? Então é uma solução muito, muito difícil. Na sua vivência prática. Eu acredito que o meio seja muito importante. Cada um nasce com uma personalidade, vai nascer pessoas com personalidade mais revoltada, mais agressiva, né? Existem pessoas que nascem com uma agressividade maior. Natural. Né? Se elas forem encaminhadas
destinadas a uma função certa, de acordo com aquela personalidade, ela vai se dar muito bem. Né? O Mike Tyson não é um bom exemplo, porque depois ele respondeu por estupro, mas ele era um moleque de rua, ele era um bandidinho, né? E com uma agressividade enorme, né? Verificou-se que ele sabia lutar bem, ele foi pro boxe e se transformou em campeão mundial. Sim. Então eu acho que cada um nasce com uma personalidade, tem pessoas que nascem, né, com uma personalidade mais comedida, outros vão nascer mais agressivos. Eu acho que a personalidade é inerente da pessoa. Mas eu acho que o meio é fundamental. Né? Se a gente tivesse uma sociedade realmente preocupada com o próximo, né, em que você buscasse no próximo as suas qualidades. Assim, tem gente que tem a vocação acadêmica, vocação, mas vai ter aquela que vai ter vocação artística, o outro vai ter por agressividade, mas vai lutar judô, vai, né? Existe possibilidade para todos, né? Então eu acho, e se a gente buscar esses meninos de shopping que praticam, meninos de condomínio, né? Que existe uma violência muito grande dentro desses condomínios, existe, né, uma criminalidade, uso de drogas, também é o meio que está fazendo aquilo. Né? Assim, não é o meio financeiro, mas é o meio de permissividade dos próprios pais, de tolerância grande dos pais ao uso de drogas, né? E por outros meninos que vão ter uma personalidade mais violenta, e ali dentro vai se constituir, né? Vai se construir uma quadrilha. É uma junção, né? O ambiente e a personalidade. O ambiente e a personalidade que fazem. Mas eu sou otimista, né? Eu acredito do ser humano, né? Eu acho a razão da minha atuação é a melhora do ser humano, claro. Né? Então eu acredito que a sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade no futuro, ela vai poder identificar as pessoas de acordo com a sua capacidade, com as suas deficiências, e adequar aquelas pessoas às funções, né, correspondentes, né? E aí eu acho que diminui a criminalidade. Entendi. Doutor, o assunto é bem polêmico, é extenso, a gente tem muita matéria para falar. Inclusive, eu também queria debater com o doutor a PEC 37, a reforma política, muitos assuntos, e o convite está feito para próximos programas. Vamos ver se a gente faz um debate entre a reforma política, eu acho que isso é muito interessante. E, doutor, o senhor tem um minutinho para suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Tá. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e queria falar principalmente a função do promotor de justiça. A função principal do promotor de justiça é a defesa da sociedade. Né? O promotor de justiça é o advogado da sociedade. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu chamo as pessoas a, se tiverem problemas sérios com criminalidade ou com adolescentes, venham ao Ministério Público, busquem a gente, que a gente certamente vai dar uma solução adequada, né, ou um aconselhamento adequado para os problemas dos senhores. O Ministério Público está à disposição de toda a sociedade, e boa tarde para os senhores. Isso é muito importante. Doutor, obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, o Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vocês que tiverem dúvidas, questionamentos, pautas, reforço, mandem pra gente no site, no Facebook, que a gente está sempre à disposição. Até mais, um abraço.